muito tempo, rolou uma grande guerra entre os humanos e monstros, que durou 100 anos. Só que depois de tanto se socarem, a vontade de brigar foi embora e a guerra chegou ao fim. Daí, humanos e monstros decidiram viver de boa juntos. Então conhecemos Glenn, um médico de monstros, que tem um assistente que tá sempre na cola dele, ajudando ele em tudo. Aí os dois recebem uma carta da antiga professora deles, chamando para fazer uns exames com participantes de um torneio. Sem pensar duas vezes, eles caem na estrada e vão pro torneio. E chegando lá, os participantes estão muito ansiosos para fazer os exames e mostrar todo o seu talento. Mas no meio dos exames, uma garota monstro começa a dar em cima do prota, deixando o assistente dele com muitos ciúmes, e logo é arrastada pela sua assistente para longe dele. A próxima paciente é uma centauro chamada Tissalia. Ela é herdeira de uma mega companhia de transporte, e durante o exame, ela solta umas indiretas para o prota, dizendo que precisa de um parceiro à sua altura para casar, já que um dia ela vai ser a dona da maior companhia de transportes da cidade. Mas Saf logo interrompe e comenta que o Dr. Glenn ainda é muito jovem e só pensará em casamento daqui a uns 30 anos. E quando o exame finalmente termina, duas servas de Tissalia aparecem. Preocupadas, perguntam a Glenn se sua mestra tem alguma doença. Ele responde que os exames mostram que ela está extremamente saudável. As garotas comentam que Tissalia não ganhou uma competição em séculos, deixando-a desanimada. Elas suspeitam que talvez ela tenha alguma doença que esteja afetando suas vitórias. E durante a noite, o prota e a assistente discutem sobre o que pode estar levando Tissalia a perder tanto. A assistente oferece uma bebida a Glenn, mas ele decide ir até a arena encontrar Tissalia. Porém, a assistente acaba bebendo demais e não quer deixá-lo partir. E no dia seguinte, na arena, Tissalia sofre sua 10ª derrota consecutiva e fica profundamente deprimida. Determinada a melhorar, ela se dedica ainda mais aos treinamentos. E o médico vai encontrá-la para dar aquele apoio. Ele explica a ela que o problema está nos cascos e sugere o uso de ferraduras para equilibrar suas pernas e melhorar seu desempenho nas lutas. As duas assistentes ajudam a segurar ela enquanto ele começa a remover os cascos. Enquanto o ferreiro providencia as ferraduras, Tissalia fica bem agitada, dificultando o trabalho de Glenn. E nesse momento, a assistente Saf a imobiliza com o seu corpo de cobra para facilitar a colocação das novas ferraduras. E no dia seguinte, Tissalia consegue 3 vitórias consecutivas e expressa sua gratidão ao médico. Saf fica com muitos ciúmes e acaba amarrando ele novamente. Então vemos um flashback quando Saf era apenas uma criança, e durante os tempos turbulentos da guerra, ela foi feita refém pela família de Glenn como uma espécie de moeda de troca, para garantir que a rota de comércio fosse favorável. Um ano depois, com o fim da guerra, ela finalmente foi libertada e separada de sua família. Agora, eles estão indo até a cidade para comprar suprimentos e decidem fazer o trajeto de barco. Enquanto navegam, são atraídos pela voz encantadora de uma sereia, que os chama para visitar sua loja. Ela está vendendo o canto de sereia, prometendo se eles ouvirem, irão se amar para sempre. Entusiasmados, eles decidem então comprar, mas quando chega a hora de pagar, Glenn está com pouco dinheiro, e é sugerido que Glenn pague o resto com o exame médico. E no meio da sua canção hipnotizante, a sereia começa a tossir e Glenn, sempre atento, decide examiná-la. Ele se afasta um pouco do lugar agitado e ele nota que a boca da sereia está extremamente inflamada. E com muito cuidado, ele examina suas guelras e faz uma descoberta surpreendente. Já que suas guelras estão abertas fora da água, elas estão inflamando o seu corpo. E durante o exame, para surpresa de todos, uma garotinha acaba caindo na água e começa a se afogar. A sereia, sempre ágil e corajosa, pula na água sem hesitar para resgatá-la, trazendo a pequena até a superfície. Porém, a sereia acaba desmaiando e afundando nas profundezas, e passando despercebida, enquanto todos acabam focando em reanimar somente a garotinha. E quando finalmente percebem a situação, Glenn, movido por sua determinação em ajudar a sereia, age rapidamente e pula na água para resgatá-la. Para a surpresa de todos, Glenn descobre que a sereia está respirando pelos pulmões embaixo da água. Isso faz com que entre água em seus pulmões e acaba sendo perigoso para ela. E prontamente Glenn realiza uma manobra rápida, limpando cuidadosamente suas guelras para que ela possa pôr para fora toda a água acumulada. Mas Glenn começa a ficar sem tempo debaixo d'água e está perdendo o fôlego. E quando está prestes a se afogar também, felizmente Saf, sempre pronta para ajudar, age rapidamente e puxa os dois até a superfície, evitando que algo pior acontecesse. E com um suspiro aliviado, todos se recuperam do susto. E no dia seguinte, a sereia, se sentindo melhor, estava brilhando em um evento musical na cidade, enquanto na clínica de Glenn, após cuidarem de alguém bem peculiar,
peculiar, eles foram surpreendidos por uma visita inesperada. Uma mulher representante da cidade, acompanhada de sua destemida guarda-costas, bate à porta. A guarda-costas é chamada Kunai e havia perdido seu braço em um confronto com bandidos, e elas procuravam desesperadamente a ajuda de Glenn para encontrar e recolocar o seu braço no devido lugar. O único problema era que Kunai nutria um profundo ressentimento por médicos. Ela reforça que no passado traumático envolvendo um médico maluco, foi assim que ela foi transformada nessa mistura de partes humanas e experimentais. E determinada a recuperar seu braço, Kunai partiu em busca do membro perdido, mas logo se vê perseguida por alguém suspeita nas ruas, e logo acaba caindo em uma armadilha. Enquanto isso, Glenn continuava procurando pelo braço de Kunai, quando de repente ouviu o grito de Tissalia, chamando a sua atenção, e ao chegar até ela, o médico se deparou com as partes desmembradas de Kunai espalhadas pelo local, e sem pensar duas vezes, Glenn reuniu meticulosamente todos os membros de Kunai e junto com seus companheiros partiu em uma missão para encontrar o braço perdido da guarda-costas. Em sua busca, enquanto caminhava pela serena beira do rio, o grupo teve um encontro surpreendente. Lulala, a sereia que Glenn havia ajudado anteriormente, apareceu diante deles segurando nas mãos o tão procurado braço de Kunai. Porém, havia um pequeno contratempo. Lulala não sabia exatamente onde Kunai se encontrava naquele momento, mas eles seguiram as pistas fornecidas pelas partes do corpo de Kunai, e eles finalmente encontraram o corpo principal da guarda-costas, que estava em um beco bem próximo, e sem perder tempo, Glenn habilmente recoloca sua perna e braço no lugar, surpreendendo Kunai com sua delicadeza e cuidado durante todo o procedimento. E após a bem-sucedida cirurgia improvisada, Kunai, mesmo durona, admitiu que deixaria passar dessa vez, mas que puniria o médico em outra ocasião. E mais tarde, quando Glenn se despede, ele se dirige para casa, mas eles não imaginavam que bandidos estavam observando seus movimentos, conspirando algo sinistro. Porém, ao chegar em casa, Glenn se depara com Saf, exibindo um barrigão consideravelmente maior que o normal. Ela revela a ele que está grávida, o que deixa Glenn perplexo, pois sempre acreditou que lâmias eram ovíparas, mas a verdade é revelada quando Saf mostra a Glenn um ovo que sua amiga encontrou na cidade e lhe deu. Parece que o tempo que Glenn e Saf passaram juntos, quando eram crianças, teve um impacto profundo em suas vidas. Glenn, que se interessou cada vez mais pelo estudo de monstros, decidiu dedicar-se a aprender sobre eles e se tornou o primeiro humano a morar em um dormitório para monstros. E com o passar dos anos, Glenn e Saf se reencontraram e prometeram que juntos abririam sua própria clínica, e a amizade e o vínculo entre eles permaneceram fortes ao longo dos anos. Porém, a paz logo é interrompida pela presença ameaçadora dos bandidos que espreitavam a clínica, e Saf, com uma visão infravermelha aguçada, percebe a presença deles e o plano que eles tramavam. Ela age rapidamente e ataca os invasores, ganhando tempo precioso para os dois. Os inimigos avistaram Glenn com Kunai e erroneamente presumem que eles estão trabalhando juntos, então decide sequestrá-los. Saf, determinada a proteger seus amigos, enfrenta os inimigos de frente, deixando claro que não permitirá que levem a melhor. Kunai aparece e informa sobre a chegada iminente dos bandidos à clínica, e é revelado que os bandidos aprisionavam garotas arpias e forçavam elas a botar ovos para assim eles fazerem uma grana. Logo, um bandido também aparece, mas Kunai, sendo mais rápida, consegue detê-lo. Todos então seguem em direção ao lago da cidade e se encontram com a governanta da cidade e a sereia Lulala. Kunai explica que tem um plano em andamento para derrotar os inimigos que logo aparecem atirando flechas neles em cima de uma ponte, mas Kunai protege todos desviando todas as flechas, e de repente Tissalia também aparece com suas servas e ataca os inimigos. Ela explica que estava a caminho do consultório médico para combinar com Glenn os preparativos do casamento deles, mas percebendo que havia bandidos no local, então ela começa a lutar com os inimigos, ganhando tempo enquanto os outros avançam para cumprir o plano. Logo na chegada do local, outro inimigo também aparece, mas logo Kunai enfrenta, enquanto os demais continuavam avançando, e do lado de fora, esquadrões de segurança invadiram o local, enquanto eles encontram as arpias que estavam sendo mantidas como prisioneiras. Uma das garotas arpias estava se sentindo mal, então o médico começa a cuidar dela e descobre que ela estava muito estressada e ficou com um ovo preso no seu canal. Então Glenn começa a retirada do ovo. E de repente, vários inimigos aparecem, mas Skad e Saf luta contra eles, enquanto Glenn continua realizando o procedimento de retirada do ovo.
E nessa hora Saf lembra brevemente que foi treinada para eliminar o médico e sua família, mas durante a luta ela foi envenenada com uma adaga cravada em seu corpo e desmaia. Logo depois, Saf acorda com Glenn na sua frente. Ele explica que se ela fosse um ser humano comum, não teria resistido ao veneno, mas ela somente desmaiou. Saf então explica que no passado sua família recebeu a ordem de eliminar Glenn e sua família caso eles não cumprissem um acordo feito no passado, mas Glenn diz que já sabia de tudo. E certo dia, quando Saf estava doente, um empregado da família envenenou ela para dar vantagens à família de Glenn durante as negociações. E foi assim que Glenn começou a ter interesse pela medicina, já que ele havia preparado um remédio e ajudado Saf a se recuperar. Ela fica muito feliz em saber disso e mesmo sem forças, ela joga o médico na cama e confessa que não está conseguindo mais controlar seus instintos por ele. Mas o veneno ainda não saiu totalmente do seu corpo, fazendo ela cair de novo. Glenn pede que ela descanse até o dia seguinte, e antes de dormir, Saf faz um pedido estranho a ele. Ela pede para que ele segure seu rabinho até que ela durma. E no dia seguinte, por volta das 9h53 da manhã, Glenn e Saf foram transportados para a Vila das Arpias, e durante o caminho, um deslizamento de pedras nas montanhas acontece, e uma das servas de Tissalia acaba se machucando e não consegue seguir em frente. E nesse momento, algumas arpias surgiram e Glenn pede para levarem ela até a vila para receber os tratamentos adequados. E chegando na Vila das Arpias, o médico examina as pernas de Kay e descobre que ela havia sofrido um machucado no seu joelho. Ele recomendou alguns remédios e repouso para que ela se recuperasse completamente. Enquanto isso, Glenn e Saf começaram a realizar exames com as arpias da vila. Algumas garotas arpias que haviam resgatado a Centauro aparecem e expressaram sua gratidão. Elas perguntam como está a garota que ele salvou naquele dia. Ele diz que ela preferiu não sair de casa pois não queria ver ninguém. Enquanto Glenn caminhava pela vila, ele encontra Lorna ao lado de um rio. Ela havia se perdido e estava esperando lá. E curioso, Glenn mostrou interesse em saber qual era a conexão entre Lorna e Kay. Lorna prontamente explicou que ambas ficaram órfãs em decorrência da guerra e que a família de Tissalia as acolheu e elas eram muito gratas. E durante a noite, Tissalia estava batendo um papo com Saf e comentando sobre como Lorna estava agindo de forma estranha, cometendo erros bobos nas tarefas diárias. Ela pediu a ajuda a Glenn para examinar Lorna, pois algo não estava certo. Glenn começou a investigar em busca de uma solução e chegou à conclusão que Lorna só estava simplesmente ansiosa devido ao ferimento que a sua amiga havia sofrido. E no dia seguinte, Lorna estava se dedicando a fazer exercícios para corrigir sua postura. E esses exercícios acabaram ajudando ela a se sentir melhor. Tissalia agradeceu a Glenn por cuidar dela, enquanto Kay brincou dizendo que não fazia ideia de que Glenn curtia. E de forma agradecida, ela prometeu revelar um segredo a ele. Se ele aceitasse se casar com Tissalia, ele se tornaria o mestre delas também. E elas teriam que fazer tudo o que ele pedisse. Claro que as duas estavam muito ansiosas para que esse dia chegasse logo, né? Agora era a vez de Glenn examinar a arpia ferida. Mas antes de começar, ela tinha uma condição. Só aceitaria ser examinada na presença de Tissalia. Tissalia ficou surpresa e confessou que não conhecia a arpia e não fazia ideia do motivo pela qual ela havia feito esse pedido, e juntos eles seguiram até a casa da arpia, onde várias penas estavam espalhadas pelo chão, dando um ar de desconforto no local. Glenn começou a examiná-la, mas ela se mostrou envergonhada e Saf dá um puxão no médico e diz para ele ser mais delicado com garotas jovens. Depois de perguntar o que ela tem, ele percebe que ela não está doente, mas sim passando por um período de muda, onde suas penas estão caindo para dar lugar às novas. A garota arpia fica muito irritada com a resposta dele e diz que durante a muda ela sempre conseguiu voar. Ela tenta atacar Glenn, mas Tissalia impede. Então ela sai de casa furiosa e Tissalia a segue para conversar. Tissalia pergunta sobre o que ela queria conversar antes. Então Ila revela que queria ser uma gladiadora assim como Tissalia, pois ela nasceu num campo de batalha e sabe lutar muito bem. Então Tissalia concorda em testar suas habilidades para ver se a arpia é realmente boa como diz. E no fim do dia, depois da surra que ela deu na arpia, Tissalia está cuidando dos seus arranhões recebidos durante a luta. Mas Glenn percebe algo estranho nas penas espalhadas da arpia e começa a examiná-las. Ao vasculharem o chão, encontram várias penas espalhadas
espalhadas e percebe que a arpia havia sumido. Um homem-arpia aparece e diz que não conseguia encontrá-la em lugar nenhum. Os três então decidem procurá-la. Safo usa sua visão aguçada para encontrá-la, e depois de encontrá-la, Glenn explica que o motivo dela não poder voar, mesmo durante a muda, é porque dessa vez as suas penas estão sendo trocadas por penas adultas, pois ela, diferente das outras arpias, é uma descendente de Fênix. Ela fica surpresa ao descobrir sua linhagem, e o médico diz para ela ficar tranquila, e que em breve ela voltará a voar. E poucos dias depois, a maioria das suas penas novas já havia nascido, e ela estava muito feliz. Porém, um médico curioso pergunta por que ela se sentiu tão assustada durante o exame de Glenn, e ela revela que é porque ele viu ela tirando um ovo do seu canal, então ela sai correndo de tanta vergonha. Mesmo assim, o médico estava muito satisfeito por ter cumprido mais uma vez com sucesso o seu trabalho. E a jovem arpia, muito feliz, voltou a voar por aí novamente.